Bom dia! Hoje, domingo, dia 2 de maio de 2021. Está no ar o Espiritismo Presente, o podcast produção do Grupo Espírita Gabriel Delany. Siga-nos nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, @GegadeEspírita. Estamos localizados na rua Benjamin Larena, número 172, no bairro Divinópolis, aqui em Caruaru. Na Rua das Borracharias 24 horas, paralela à Avenida Rui Barbosa e próximo à agência do INSS da nossa cidade. Retornamos com as nossas reuniões públicas de forma presencial, seguindo todos os protocolos no combate ao coronavírus, e também adequamos o horário para que estivéssemos dentro do decreto estadual. Então, as palestras públicas estão ocorrendo nas quartas e sextas-feiras, das 19 às 20 horas, das 7 às 8 da noite. Hoje, no nosso podcast, vamos abordar a obra A Gênese. O nosso convidado é o trabalhador da casa Robson Santos. Bom dia, Robson. Olá, bom dia, ou boa tarde, boa noite, boa madrugada, conforme você esteja ouvindo este podcast do Grupo Espírita Gabriel Delany. Aqui na nossa cidade, em Caruaru, no interior de Pernambuco, nós conhecemos esse centro espírita como GEGAD, pela sigla Grupo Espírita Gabriel Delany. Dando prosseguimento a esta série de podcasts que estamos fazendo sobre os princípios básicos do Espiritismo, nós estamos hoje falando sobre a quinta grande obra do Senhor Allan Kardec, que foi a sua última, inclusive, da série das grandes obras por ele publicadas, começando com o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno. Nós temos hoje este último, que é a Gênese, como é conhecida. Na verdade, o título da obra é A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Esta obra ela tem um caráter mais científico. O Sr. Allan Kardec se aproxima mais àquela época, entendamos, é o século XIX, 1868. Ele vai desencarnar um ano depois, em 1869. E essa obra ela vai dialogar com as diversas teorias à época existentes sobre o nascimento do globo, o nascimento da Terra, as grandes teorias da biologia, da cosmologia sobre o nascimento do planeta. A obra ela se divide em 3 grandes partes que eu estarei a descrever agora. Como eu disse, ela vai tratar da Gênese, a Gênese planetária, sobre os milagres contidos no Evangelho, vai fazer uma explicação a respeito, e as predições também que estão ali nos Evangelhos e que tem também um rebatimento sobre a faculdade mediúnica e da paranormalidade. O termo paranormal não era existente à época, ele vai surgir no início do século XX com Joseph Banks Heim, mas o Charles Richer, contemporâneo do Sr. Allan Kardec, vai falar da metapsíquica, e nós vamos ver aqui algumas referências do Sr. Allan Kardec falando do fenômeno mediúnico, da clarividência como fenômeno mediúnico e também como um componente de percepção de algumas pessoas, o que entraria no campo da paranormalidade e não da mediunidade. Então vamos ver aqui, a Gênese é a primeira parte, o livro se divide em 3 partes. A primeira é a Gênese, que vai tratar de 12 capítulos, em que ele vai falar sobre caracteres da revelação espírita, seu aspecto de universalidade. Ele não está centrado na ideia de um espírito, mas de vários espíritos, que em vários pontos do planeta vão trazer ideias sobre a imortalidade do ser, sobre a reencarnação, sobre Deus. O capítulo 2 vai falar de Deus. O capítulo 3, o bem e o mal.
capítulo 4, o papel da ciência na Gênese, sistemas do mundo antigo e moderno, é o capítulo 5. O capítulo 6 ele tem uma característica muito interessante, porque o Sr. Allan Kardec vai convidar justamente o seu contemporâneo francês, Camille Flammarion. E Camille Flammarion, à época, atuava como médium, e o médium vai psicografar esses capítulos, assinando o espírito Galilei. Na uranografia geral, Allan Kardec insere aqui tópicos como espaço, tempo, a matéria, a ideia do universo, as estrelas, os desertos do espaço. O capítulo 7, Esboço Geológico da Terra. O capítulo 8, Teoria sobre a Terra. O capítulo 9, Revoluções do Globo. Capítulo 10, a Gênese Orgânica. Então percebamos que desde o capítulo 7, que é Esboço Geológico da Terra, capítulo 8, Teoria sobre a Terra, capítulo 9, Revoluções do Globo, o capítulo 10, Gênese Orgânica, encerra esse bloco dentro da primeira parte sobre o nascimento da Terra. Como, naquela época, o século XIX, 1868, os espíritos, juntamente com o Sr. Allan Kardec, visualizava, aproximando-se das informações da ciência, do nascimento da Terra, distanciando-se, inclusive, daquela ideia mítica do Jardim do Éden, de Adão e Eva. No capítulo 6, melhor dizendo, no capítulo 11, Gênese Espiritual, o Sr. Allan Kardec, juntamente com os espíritos, vão trazer notações importantíssimas sobre o princípio inteligente, sobre o princípio espiritual, sobre a origem dos espíritos, a ideia da reencarnação, muito cara para o Sr. Allan Kardec, muito cara para o espiritismo. E ele aqui defende mais uma vez a ideia das emigrações e migrações dos espíritos. Vai falar da raça adâmica como ideia mítica, em que vai inspirar essa parte aqui muito bem o livro A Caminho da Luz, do próprio Emmanuel. Tem rebatimentos aqui. No capítulo 12, Gênese Mosaica, então o Sr. Allan Kardec vai dar uma belíssima interpretação dos dias da criação que está lá no Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento da tradição judaico-cristã. Ele vai falar sobre os 6 dias e o paraíso perdido. Belíssimo esse capítulo, porque quem o lê vai entender claramente as elucubrações, as informações que Emmanuel traz no livro A Caminho da Luz. Então, com esse bloco, a Gênese, nós vamos ver o Sr. Allan Kardec tecendo essas considerações sobre o nascimento da Terra, o nascimento do planeta, sobre o universo, sobre o Espírito. A segunda parte, os milagres, ela vai ser formada de 3 capítulos: Caracteres dos milagres, os fluidos e capítulo 14, os milagres do Evangelho. Então, o Sr. Allan Kardec vai trazer uma explicação científica sobre os milagres, destituindo esse aspecto místico, sobrenatural, e incluindo dentro do aspecto perceptível do humano. E aqui, quando ele vai falar dos milagres e dos fluidos, nós vamos ver justamente a base para que o próprio Charles Ricer, o próprio Joseph Banks Heine com a parapsicologia, Charles Richer com a metapsíquica, vinha tecer considerações sobre o campo da paranormalidade. Ele vai falar aqui, inclusive, sobre a fotografia do pensamento, algo inovador àquela época, que traz bastante repercussões para os estudos atuais do pensamento, da própria paranormalidade. Ele dedica um capítulo inteiro, que é o capítulo 15, sobre os milagres do Evangelho, onde ele vai fazer as várias explicações dentro do campo do magnetismo, dentro do campo da paranormalidade, embora esse termo, esse tópico, essa nomenclatura paranormalidade não tenha existido à época, mas ele vai falar sobre os diversos fenômenos que eram tidos como sobrenaturais, sobre miraculosos, e que ele vai enquadrar dentro do campo do magnetismo, dentro do campo propriamente humano mesmo, e que estão nos evangelhos. Milagres considerados de cura, de vários fenômenos que o Senhor Jesus apresentou à época, que assustou e foi considerado como que um ser divino. Na última parte, as expressões, nós temos 3 capítulos: Teoria da Presciência,
E aqui nós vamos ver o Sr. Allan Kardec se aproximando muito das concepções da paranormalidade. Nem tudo o que transcende ao sensório nesse campo dos 5 sentidos é considerado mediúnico. E nesse capítulo, As Predições, nós vamos ver claramente a ideia da paranormalidade, em que alguns fenômenos de percepção extrasensorial não são mediúnicos, mas são tipicamente humanos. Ele vai fazer também, no capítulo 17, Predições do Evangelho, onde ele vai esclarecer, vai explicar à luz dessa percepção mediúnica ou também da percepção paranormal, alguns exemplos lá dos Evangelhos em que Jesus ele antevia fenômenos, fatos futuros. E por último, Os Tempos São Chegados, um capítulo belíssimo, reflexivo, que vai dialogar muito com a série da trilogia de Manuel Filomeno de Miranda, da transição planetária. O capítulo 18, que é o último, ele tem 2 tópicos, Sinais dos Tempos e a Geração Nova. E é justamente com esse capítulo que nós vamos ver o Sr. Allan Kardec falando das migrações planetárias, sobre os tempos de transição planetária, algo que nós estamos vivenciando nos dias atuais. Eu apenas faço uma reflexão sobre a atualidade da Gênese com esses temas, como, por exemplo, um livro que recentemente foi publicado por Fritjof Capra, um pesquisador da física quântica, e ele traz um livro publicado em parceria com complementando a obra A Gênese, que nós ora comentamos do Sr. Allan Kardec. Eu trago informação do livro que foi publicado em 2014 por Fritjof Capra e Pierre-Louis Gluise. O título do livro, A Visão Sistêmica da Vida, uma concepção unificada em suas implicações filosóficas, políticas, sociais e econômicas. A atualidade desse livro, que foi publicado por um físico, que é o Fritjof Capra, e por um bioquímico, Pierre-Louis Gluise, tratam de temas que são muito semelhantes àqueles tratados pelo Sr. Allan Kardec no livro A Gênese, com uma visão do mundo mecanicista, a visão mecanicista da vida, o pensamento social mecanicista, a ideia da parte e todo, a ideia de complexidade, que é a vida. Ordem e complexidade do mundo, a ideia da evolução biológica de Darwin, a origem da Terra, mente e consciência, ciência e espiritualidade, mente e sociedade, e a ideia da dimensão ecológica da vida, uma ideia de rede, uma ideia sistêmica. Então, ao ler esse livro, A Visão Sistêmica da Vida, de Fritjof Capra e Pierre-Louis Gluise, eu fico impactado com as temáticas que são correlacionadas com aquelas propostas apresentadas pelo Sr. Allan Kardec em o livro A Gênese. Agradecemos a Robson Santos, trabalhador da casa, trabalhador do GEGAD, do Grupo Espírita Gabriel Delane. Estaremos de volta no próximo domingo com mais um Espiritismo Presente, o podcast do Grupo Espírita Gabriel Delane. Essa semana, na próxima quarta-feira, dia 5, teremos no GEGAD Espírita o palestrante Ricardo Magalhães. Ele vai dar continuidade ao estudo do Evangelho de Marcos por Emmanuel. E na sexta-feira teremos Silvano Sergio com o estudo do Livro dos Espíritos e o tema Poligamia. Lembrando que estamos em horário excepcional nesse período de pandemia para se ajustar ao decreto estadual, das 19 às 20 horas. Todos estão convidados. Estamos localizados na rua Benjamin Larena, número 172, bairro Divinópolis, aqui em Caruaru, na Rua das Borracharias 24 horas. Paralela à Avenida Rui Barbosa e próxima à agência do INSS aqui da nossa cidade. Bom dia a todos, fiquem na paz, na luz e na harmonia do Cristo. Até domingo.